Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Aécio Oliveira, para quem não me conhece, sou o Legendário 45904 e hoje eu estou aqui para relatar um pouco para vocês sobre algumas coisas que podem acontecer com a gente na montanha. Sabemos que o Legendários ele tem trago muita curiosidade para as pessoas ainda não estão entendendo o que acontece nessa montanha, que tantas pessoas estão indo, esse movimento está crescendo tanto no Brasil, mas o que realmente acontece na montanha? Bom, hoje eu quero dizer algo muito importante para você. Muitos de nós falamos assim, olha, quando a pessoa nos pergunta, ei, o que acontece na montanha? Como que é? O que é o Legendários? E o que eu preciso fazer para ir para o Legendários? Nós damos as instruções. Né? A pessoa ela faz a sua inscrição, ela recebe uma lista e nós sempre dizemos para a pessoa, olha, segue a lista e desfrute o caminho. Se vocês repararem, na nossa farda tem escrito desfrute o caminho. Justamente para que as pessoas venham ter o seu próprio encontro com Deus. Mas isso tem inculcado muitas pessoas. E alguns já estão dizendo que isso é modinha, outros estão dizendo que, não, isso aí é algo que vai passar logo. Veja bem, queridos, Legendário já é um movimento que dura há 10 anos e começou na Guatemala e hoje tomou uma proporção muito grande, principalmente aqui no Brasil, onde tem o maior número de legendários em todos esses países que já aderiram a esse movimento. Mas isso não é o bastante para que você entenda que o movimento Legendários ele pode mudar também a sua vida. Pois então, eu vou explicar para vocês sobre algumas coisas que acontecem na vida de alguns legendários que subiram a montanha e outros que estão com expectativas muito grandes para subir a montanha e ter a vida transformada. Vamos lá. Primeira coisa, uma das coisas que nós sempre gostamos de falar para as pessoas, que é aquela nossa velha frase, quando a pessoa nos pergunta o que acontece na montanha, nós dizemos, olha, segue a lista e desfrute o caminho. Por que nós dizemos isso para esses homens que querem saber como é na montanha? Deus ele nos chamou para um propósito. E muitas vezes os homens têm se desviado do propósito para que Deus os chamou. E como que ele tem se desviado desse propósito? Esses propósitos muitas vezes são desviados pelo pecado, pela falta de caráter. Esses pecados muitas vezes são inseridos na vida do homem, pois nós estamos falando de um movimento para homens especificamente, e é por isso que eu estou dizendo aqui para homens. Veja bem, quando você toma uma atitude de falar para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha maneira de agir, de pensar e de falar. Esse movimento Legendários, ele veio para te ajudar nessa parte, nessa fase da sua vida. Mas enfim, o que acontece na montanha? Todos nós subimos na montanha. Todos nós estamos lá na montanha recebendo palavras que são ministradas ao nosso coração. Subimos a montanha e nessa subida de montanha nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Veja bem, não é a montanha que vai mudar a sua vida. Não é o Legendários que vai mudar a sua vida. Esse é apenas um movimento em que o próprio Deus levantou para que esses homens que subissem essa montanha queressem e tivessem a vida transformada. E não pense não, eles estão falando que isso é modinha, eles estão falando que isso acaba logo. Querido, eu te digo uma coisa. Eu sou o Legendário e eu sei o que Deus mudou na minha vida. E veja bem, eu sei o que Deus mudou na minha vida. Eu não fui ao Legendários por causa de uma pessoa. Eu não fui ao Legendários porque me falaram que o Legendários é muito bom. Eu fui ao Legendários porque eu me vi necessitado de buscar a presença de Deus para a minha vida. Porque através disso eu tive a minha vida transformada. E tendo a minha vida transformada, eu também pude transformar a vida da minha família e outra maneira de pensar. A minha família não é uma família 100%. Nós estamos buscando a Deus todos os dias. Mas só que isso me abriu os olhos. Isso me fez enxergar que esse movimento Legendários é muito maior do que aquilo que nós só pensamos quando estamos de fora. As pessoas que criticam o movimento Legendários são aquelas pessoas que nunca pensaram em ir, ou nunca foram, ou não querem ir. E é muito mais fácil a gente criticar quando está de fora. Mas quando nós estamos dentro, quando nós participamos, quando nós entramos nesse movimento e entendemos que lá
o nosso único propósito é buscar o legendário número 1, que é Jesus Cristo, para a nossa vida, nós entendemos que o melhor lugar onde podemos estar é nos braços de Jesus e também no seio da nossa família. A minha família, ela é o meu bem maior. Hoje eu entendo isso e hoje eu sou mais responsável, hoje eu sou uma pessoa melhor de lidar, hoje eu sou um melhor funcionário, hoje eu sou um pai melhor, hoje eu sou uma pessoa melhor de lidar porque eu entendi que eu preciso ter o caráter de Cristo. E o Legendários, ele veio para transformar a vida de muitos homens. Veja bem, não estou dizendo que é o Legendários que vai mudar a sua vida, mas o propósito que o Legendários tem, que é fazer com que os homens voltem à origem do que Deus, de como o próprio Deus o fez, que é a origem de sermos homens responsáveis pela nossa família, maridos que amam as esposas, filhos que amam aos pais. E esse é o maior propósito do Legendários, é fazer com que você tenha a sua mente transformada. Sabe o que muitos estão dizendo por aí? Que o Legendários ele faz uma lavagem cerebral na vida das pessoas, na vida dos homens. Veja bem, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. A única lavagem cerebral que nós sofremos é a própria lavagem cerebral que Cristo coloca em nossa vida, que é a nossa mudança de mente, a nossa mudança de comportamento, que na verdade é o que Cristo fala para que nós venhamos fazer, para que nós venhamos ter a nossa mente transformada. Olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento, transformai a vossa mente. O Senhor ele nos manda transformarmos. Então, para que eu venha ser inteiramente transformada, é necessário com que eu venha ter um encontro com Cristo. E isso é um empurrão para a gente. É uma forma de fazer com que nós venhamos chegar a esse momento um pouco mais rápido. Não sei se você está me entendendo aqui, mas são momentos que nós vivemos ali na montanha, em que o Senhor ele fala diretamente conosco, em que nós somos tratados, nós somos desafiados a sermos homens melhores, a sermos maridos melhores. E eu te faço um desafio. Se você quer ser um marido melhor para sua esposa, se você quer ser um pai melhor para os seus filhos, se você quer ser um funcionário melhor para sua empresa, ou se você quer ser um chefe melhor, um patrão melhor, um líder melhor, faça o Legendários. Suba a montanha e tenha também a sua mente transformada por Cristo, que é o mais importante. Não estamos nesse movimento por causa de um homem que teve essa visão no Brasil ou no mundo. Não estamos nesse movimento por causa dele. Estamos nesse movimento por causa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.